Bom dia a todos. Nós somos o grupo 1, composto pelo Guilherme, pelo Lucas, pelo Pedro e pelo Thiago, que sou eu. E nós viemos apresentar o nosso trabalho final da disciplina, que é um novo modelo de concessão de aeroportos brasileiros, com um estudo de caso sobre o aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. Neste vídeo será apresentado, então, os objetivos e histórico do Plano de Concessões Aeroportuárias no Brasil, um estudo de caso sobre o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, o histórico e a situação pré-concessão do aeroporto, as diferentes etapas do processo de concessão e também as atualidades, principalmente nesse período de pandemia. Bom, os objetivos da concessão. Diante do cenário pré-Copa do Mundo e da carência de melhorias na infraestrutura aeroportuária brasileira, que antes era somente de posse da Infraero, uma empresa pública que administrava até 2011 66 aeroportos, foi-se proposto as concessões de aeroportos para atrair investimentos para ampliar, aperfeiçoar a infraestrutura aeroportuária brasileira, promover melhorias no atendimento aos usuários do transporte aéreo no Brasil e acelerar a execução de obras necessárias ao atendimento da demanda do transporte aéreo, fazendo esse setor crescer e podendo assim receber grandes eventos. Bom, entendendo o processo de concessão, a gente fala de alguns termos que são úteis, né? O primeiro é o ágio, que é quando um produto é leiloado, ele começa com um valor de avaliação. Conforme vão sendo feitos lances, o valor vai subindo acima do valor avaliado. Quando o objeto é arrematado, a diferença entre o valor pago e o valor de avaliação é o ágio, que de certa forma não deixa de ser o lucro que o leilão está tendo com a venda. Valor de outorga. Tal pode ser traduzido como o preço do contrato, ou seja, o montante que o concessionário deve pagar para ter o direito de explorar determinada infraestrutura. Gatilho. Gatilho é um dispositivo que obriga as empresas a fazerem determinados investimentos se os aeroportos atingirem um patamar estabelecido de movimentação de passageiros ou aeronaves. Entretanto, se o gatilho não é disparado, a concessionária não precisa fazer as obras. E o CAPEX. CAPEX é uma sigla que vem do inglês, significa despesa de capitais. Portanto, o CAPEX envolve todos os custos relacionados à aquisição de equipamentos, instalações que visam a melhoria de um produto, serviço ou da empresa em si. Em uma análise de investimentos de projeto, o CAPEX é a medida de base para calcular o retorno sobre investimento em determinado projeto. Falando agora sobre os principais aspectos dos editais de concessão, na primeira rodada, em 2011, aconteceu sobre o novo aeroporto para atender a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Foi uma ação considerada como um piloto, cujo objetivo era testar o modelo antes de expandi-lo. Então, nesse aeroporto, a participação da Infraero foi de 0%, a outorga foi uma outorga fixa anual, teve um ágio de 229%, com um gatilho de capital, e o capital mínimo era de 5 a 10% do CAPEX nos 5 primeiros anos. A segunda rodada aconteceu em 2012, com os aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo. O mesmo proponente não poderia apresentar proposta a arrematar os diferentes aeroportos. Nesse edital, a participação da Infraero era de 49%. Tinha uma outorga fixa anual e variável também. O ágio em Guarulhos foi de 374%, em Brasília foi de 673%, em Viracopos de 160%. Então, não existia um gatilho de capital, então eram grandes investimentos sem gatilho. E o capital mínimo também era de 5 a 10% do CAPEX para os 5 primeiros anos. Bom, a terceira rodada aconteceu com os aeroportos do Galeão e de Confins, em 2014. Como na segunda rodada, o mesmo proponente não podia apresentar proposta e arrematar todos os aeroportos. Esse edital era muito parecido com o segundo edital, com a participação da Infraero de 49%, uma outorga fixa anual e variável. O ágio no aeroporto do Galeão foi de 244% e em Confins foi 66%. Também tinha grandes investimentos sem gatilho e um capital mínimo era o mesmo da segunda e da primeira rodada. A quarta rodada foram concedidos os aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Salvador e Florianópolis em 2017. Como na segunda rodada, o mesmo proponente não podia apresentar proposta e arrematar todos os aeroportos. Nesse edital, a participação da Infraero foi para 0%. Teve uma outorga fixa, que foi estabelecida de 25% mais um ágio adiantado e uma outorga variada. O ágio em Fortaleza foi de 18%, em Salvador foi de 113%, em Florianópolis
foi de 58%, e em Porto Alegre foi o maior ágio de todos os aeroportos concedidos, de 852%. Grandes investimentos sem gatilhos, como no segundo e terceiro edital, um capital mínimo diferenciado nessa vez, como foi com 25% da outorga fixa mais o ágio, e o predomínio de operadoras estrangeiras, gigantes mundiais como a Fraport, a Vinci e a Zurich. Bom, a quinta rodada aconteceu em 2019. Foi feita a concessão de aeroportos em blocos, para garantir que aeroportos menos atrativos fossem arrematados junto com alguns principais. Algumas características, então, foi dividido no bloco Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A participação da Infraero continua em 0%, uma outorga fixa de 100% adiantada e variável, um ágio de 1.010% no Nordeste, 830% no Sudeste e 4.739% no Centro-Oeste. Os gatilhos de capital, essa vez, tinha com gatilhos, né? E o capital mínimo era 25% da outorga fixa, mais um ágio, como no edital anterior, e também um predomínio das operadoras estrangeiras. Bom, a sexta rodada é uma rodada que está em acontecimento, né? Então, a licitação também vai ser dividida em blocos, bloco Sul, Norte e Eixo Central. Então, ele busca uma regulação flexível, compatível e proporcional ao porte de cada aeroporto em relação às tarifas, movimentos e investimentos, qualidade de serviço. Regulação tarifária se manterá ajustável, gerando incentivo à gestão eficiente da concessão. A exigência quanto ao nível de serviço aderente à realidade de cada aeroporto, sendo grande ou pequeno, sem que se abra mão do melhor atendimento ao usuário. E uma participação da Infraero, novamente, de 0%. Agora vamos falar sobre os retornos. Segundo alguns dados oficiais, verificou-se que em Guarulhos, em 5 anos de 2013 a 2017, a quantidade de movimento de aeronaves teve um crescimento de 18% em relação aos 5 anos anteriores, cuja administração era da Infraero. O mesmo ocorrendo com a quantidade de passageiros, que aumentou a 43,3%, chegando a 180 milhões. Em Brasília, o movimento das aeronaves permaneceu no mesmo patamar, enquanto o movimento de passageiros cresceu 30%, atingindo 89 milhões. Em Viracopos, houve um crescimento de 61,4% em movimento de aeronaves e 83% na quantidade de passageiros, chegando a 48 milhões. Entretanto, o principal objetivo, que é o transporte de cargas, retraiu 12,4%. Para os aeroportos de Confins, houve uma retração de 7,39% em movimentação de aeronaves e um crescimento pequeno de 3% no fluxo de passageiros, enquanto no Galeão teve uma retração de 13,6% na movimentação de aeronaves e também uma retração de 0,5% na quantidade de passageiros. Vamos falar um pouco sobre as origens do aeroporto Salgado Filho, o aeroporto de Porto Alegre. Tendo iniciado suas obras em 1937, o aeroporto foi oficialmente inaugurado em 1940, contando com uma pista inicial de apenas 900 metros de comprimento. Essa pista viria a ser ampliada, passando a contar com um comprimento total de 2.280 metros. E com o passar do tempo, foram construídos novos terminais de carga e manutenção na década de 80, além de um novo terminal de passageiros inaugurado em 2001. Continuando a falar sobre a infraestrutura do aeroporto Salgado Filho, antes do período inicial da concessão, ele possuía a área de 3,8 milhões de metros quadrados, sendo 37.500 metros quadrados de área total construída do Terminal 1, 14.500 metros quadrados de área construída do Terminal 2, um edifício-garagem de 8 pavimentos, com capacidade para 1.400 carros, além de 3 outros estacionamentos descobertos. Entretanto, conforme podemos ver nessa tabela, entre 2007 e 2014, o número total de usuários do aeroporto praticamente dobrou. Porém, os investimentos públicos em infraestrutura não acompanharam essa demanda. Deste modo, a necessidade de investimentos para evitar a saturação do Salgado Filho, somados com a atratividade do aeroporto, foram os fatores que influenciaram para que a concessão saísse do papel. Bom, mas então, como foi o processo de concessão do aeroporto Salgado Filho e como ela deverá impactar na sua infraestrutura? O leilão de concessão do aeroporto foi realizado no dia 13 de março de 2017 e foi vencido pela Fraport Brasil, tendo seu contrato assinado no final de julho do mesmo ano. Esse contrato prevê um tempo de concessão de 25 anos, prorrogáveis por mais 5. O valor total do contrato foi estimado em 4,2 bilhões de reais, sendo arremetado por uma contribuição fixa inicial de 290 milhões de reais, uma contribuição fixa anual progressiva que vai de 1 milhão de reais no primeiro ano até 5 milhões a partir do 10º, além de uma contribuição variável de 5% sobre a receita bruta da concessionária resultante da exploração do aeroporto.
Essa concessão está sendo implementada em fases, sendo a fase 1A a transferência das operações do aeroporto da Infraero para a concessionária, a fase 1B, que prevê a ampliação da infraestrutura do aeroporto pela concessionária, e a fase 2, que contempla as demais fases de ampliação, manutenção e exploração do aeroporto, atendendo aos parâmetros mínimos previstos pelo Plano de Exploração Aeroportuária. Bom, como já foi explicado, a concessão do Aeroporto Salgado Filho foi dividida em 3 fases. A primeira fase, fase 1A, trata do procedimento de transferência das operações do aeroporto. Ele tinha como objetivos assegurar a transição eficaz e sem interrupções das operações aeroportuárias e garantir condições de segurança do aeroporto, assim minimizando o impacto sobre todos os usuários, tanto passageiros como empresas aéreas. A fase 1A foi dividida em 3 estágios. Estágio 1, de preparação, onde a concessionária desenvolve um plano de transferência das operações, chamado PTO. Esse plano deve conter um plano de transição da gestão do aeroporto, um plano de transição dos recursos humanos e um plano de comunicação e informação ao público. Uma vez aprovado o PTO, a gente passa para o estágio 2, de operação assistida. Aqui ocorre a implementação do PTO, com a duração mínima de 70 dias após sua aprovação, onde caberá à Infraero continuar a executar suas atividades, sendo acompanhada pela concessionária. Na sequência, temos o estágio 3, de operação de transição. Esse estágio tem uma duração mínima de 3 meses, podendo ser prorrogado, mas não ultrapassando a duração total de 6 meses. A Infraero acompanhará as atividades assumidas pela concessionária durante todo o período, prestando esclarecimento e informações necessárias. Ao fim do estágio 3, as atividades de manutenção e exploração do aeroporto serão integralmente transferidas à concessionária. A fase 1B, de ampliação do aeroporto, tem um prazo máximo de duração de 26 meses, a partir da data de eficácia do contrato. A concessionária tem a obrigação de realizar os investimentos necessários para disponibilizar sistemas permanentes que possibilitem a prestação de serviço adequado aos usuários. Primeiramente, a concessionária deve ampliar a capacidade de processamento de passageiros e bagagens no aeroporto, de modo a processar simultaneamente pelo menos 2.350 passageiros domésticos em hora de pico durante o embarque, 1.850 passageiros domésticos em hora de pico durante o desembarque, 400 passageiros internacionais em hora de pico, tanto durante o embarque quanto durante o desembarque, e 14 pontos de embarque e respectivas posições de pátio, com área equivalente e adequada para atender de forma simultânea e independente 12 aeronaves de código C, uma aeronave de código D e uma aeronave de código E. A concessionária deve também disponibilizar um pátio que possa acomodar simultaneamente 20 aeronaves de código C, uma aeronave de código D e uma aeronave de código E. Ela deve ainda construir um edifício-garagem de estacionamento de veículos com pelo menos 4.300 vagas dedicadas exclusivamente a visitantes e passageiros. Os investimentos mencionados acima devem ser executados observando o atendimento aos parâmetros mínimos de dimensionamento, os indicadores de qualidade de serviço e as demais regras previstas no contrato e seus anexos. Por fim, a concessionária deve também realizar os seguintes investimentos em infraestrutura, onde se destacam a implantação de áreas de segurança de fim de pista, com dimensões de 240 por 150 metros, nas cabeceiras de pista de pouso e decolagem, a adequação de pistas de táxi e seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para a aeronave crítica em operação. Aqui é a aeronave de código E. A ampliação da pista de pouso e decolagem para um comprimento de pelo menos 3.200 metros, de acordo com os requisitos regulamentares de projeto para a nave crítica de código E em pistas de aproximação de precisão, que deverá entrar em operação em até 52 meses após a data de eficácia do contrato. Então, esta última ampliação ela pode ser terminada após o término da fase 1B de ampliação do aeroporto. A concessionária deverá disponibilizar também um sistema automatizado de gerenciamento e inspeção de segurança capaz de inspecionar 100% das bagagens despachadas e embarcadas
tanto para voos domésticos quanto voos internacionais. Bom dia, turma. Agora falaremos sobre a parte 2, a parte de manutenção e exploração do aeroporto. Com o término das fases 1A e 1B do contrato, inicia-se a fase 2, onde a concessionária deve cumprir de maneira integral a obrigação acertada no contrato, mantendo assim o nível de serviço previamente estabelecido no PEA, que é o Plano de Exploração Aeroportuária. Basicamente, nesta fase da concessão, a concessionária deve manter o aeroporto funcionando corretamente, através de indicadores de qualidade de serviço, e seguir com suas obrigações com a ANAC. A maneira contratual de verificar se o padrão estabelecido coincide com o apresentado é através de indicadores, estes podendo ser parâmetros mínimos de dimensionamento ou outros critérios qualitativos. Comentaremos a seguir sobre esses indicadores. Além disso, de acordo com o desempenho, podem ser ativados gatilhos de investimento, onde a concessionária deve apresentar à ANAC em até 90 dias o anteprojeto dos investimentos com vistas à manutenção do nível de serviço, previstos no PGI vigente, para melhor atender seus usuários e empresas. Agora, falando um pouco sobre o nível de serviço estabelecido, temos nesta tabela as informações sobre a sala de embarque, onde a máxima ocupação da sala deve ser de 65%, tanto para voos domésticos quanto internacionais, e o acesso a assentos também de 70%, no máximo para ambos os casos. Nos outros índices apresentados, temos o número de metros quadrados necessário para um determinado tempo na ponte de embarque no ônibus. Vale lembrar que na tabela, PAX significa passageiro ou viajante. Como você deve ter percebido, muitos são os parâmetros e indicadores a serem observados. Neste slide, por exemplo, vemos que até mesmo a área das filas importa, em todos os setores, de imigração, aduana e imigração, a nível somente internacional, e check-in e despacho e inspeção e segurança, tanto para voos domésticos quanto internacionais. Vale ressaltar que esses indicadores são sempre estabelecidos visando atender os usuários em horários de pico, como mostra na tabela, que é o momento mais delicado para a operação de um grande aeroporto, podendo ter vários aviões decolando e pousando num curto período de tempo. Portanto, se o aeroporto consegue atender neste momento, outros períodos do dia tornam-se mais confortáveis. Neste slide, temos o saguão de embarque e desembarque, assim como a sala de desembarque. Agora, com este novo cenário que temos, muito tempo poderá ser perdido. Segundo a Fraport Brasil, as obras de conclusão da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho podem não ser concluídas em dezembro de 2021. O motivo é que, em razão da pandemia do novo coronavírus, a realocação das famílias da Vila Nazaré, na Zona Norte, está atrasada. Segundo a empresa, isso impede o avanço dos trabalhos no local. O término da construção, que era previsto para 2021 em dezembro, agora está com prazo incerto. Também em virtude da pandemia, o movimento de passageiros no aeroporto Salgado Filho caiu 50,4% no primeiro semestre de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019. Em janeiro a junho, passaram pelo aeroporto 1,9 milhões de passageiros, contra 3,9 milhões no mesmo período do ano passado. O número de voos nacionais e internacionais disponíveis também caiu, em torno de 75%. Com o cenário atual, não temos como saber como serão os próximos meses do aeroporto Salgado Filho, bem como de outros grandes aeroportos no país. Nós torcemos para que tudo se encaminhe da melhor maneira possível e que tudo volte ao normal o quanto antes. Muito obrigado pela sua atenção, desejamos a todos um bom dia.